Olá! Bem-vindo ao nosso espaço de reflexão e conhecimento. Antes de começarmos nossa jornada de hoje, se este conteúdo ressoa com você e te ajuda a encontrar clareza, peço que considere curtir este vídeo e se inscrever no canal. Cada interação sua nos permite alcançar mais pessoas que podem estar precisando ouvir esta mensagem. É um pequeno gesto que nos ajuda a construir uma comunidade de apoio e cura. Agradeço imensamente. Agora, vamos ao nosso tema. Viver com uma pessoa narcisista que expressa sua raiva de forma explícita é como morar em uma casa cheia de explosivos. Você está constantemente pisando em ovos, cercado por coisas que podem explodir a qualquer momento. E o pior é que você nunca sabe a intensidade da explosão, nem quando ela vai acontecer. Essa tensão constante pode resultar em uma vida inteira de hipervigilância, de estar sempre no limite, sempre em alerta. Vou começar com uma pergunta simples. O que é o oposto de benigno? A maioria de nós diria maligno. E essa distinção é a chave para entender as dinâmicas sutis e destrutivas de certos relacionamentos. Você provavelmente já ouviu a expressão negligência benigna. Pense nela como aquela negligência que acontece quando você fica tão ocupado que esquece de regar as plantas de casa. Não é que você tenha raiva das plantas, a vida simplesmente te puxou em outra direção, e as plantas, infelizmente, não eram a prioridade. A negligência benigna aparece em muitas áreas da vida. Em amizades, por exemplo, quando um amigo se muda para longe. A diferença de fuso horário, as novas responsabilidades, outros relacionamentos. Tudo isso torna difícil manter o contato como antes. Você não está com raiva do seu amigo, mas a vida se intromete e aquele contato regular se perde. No trabalho, pode ser deixar algumas tarefas de lado, não dar a devida atenção a um projeto ou a um colega. Não há má intenção. É crucial entender isto, a negligência benigna não é manipuladora. Não é o tratamento de silêncio. Não é uma negligência que acontece porque você desvaloriza alguém. É simplesmente uma falta de atenção, muitas vezes porque a vida se tornou corrida e outras coisas tomaram a precedência. É quase como um esquecimento. Coisas que antes recebiam sua total atenção agora se tornam, na melhor das hipóteses, um pensamento tardio. Claro, isso não significa que quem está do outro lado, recebendo essa negligência benigna, fique bem com isso. A pessoa pode se sentir magoada, e aquelas pobres plantas podem murchar e morrer. O projeto no trabalho pode fracassar, e um relacionamento amoroso pode chegar ao fim por causa disso. Mesmo em uma relação saudável, a vida acontece, trabalho, filhos, responsabilidades. É fácil tratar o parceiro como garantido. Muitos relacionamentos terminam não por crueldade, mas por essa lenta erosão da tensão. Portanto, a negligência benigna, embora não seja intencionalmente cruel, ainda tem consequências. Quando essa negligência vem de um pai ou uma mãe para um filho, ela se torna francamente a mais prejudicial. Negligência, em qualquer forma, nunca é boa para uma criança. E na vida adulta, pode ser muito confuso olhar para trás, para uma infância decepcionante, e perceber que seus pais não eram cruéis ou maus como vemos em casos de abuso narcisista clássico. Isso pode fazer com que um filho adulto se sinta culpado por se sentir desapontado com sua criação. A negligência foi real, mas o fato de ser benigna a torna psicologicamente confusa, embora ainda dolorosa. Agora, vamos para o outro lado da moeda. O oposto. O maligno. E isso nos leva à negligência maligna. E é aqui que a maioria das pessoas em relacionamentos narcisistas se encontra. Relacionamentos narcisistas são um paradoxo. Eles alternam entre um hiperfoco controlador, onde o narcisista parece obcecado por você, e uma negligência profunda,
onde ele mal reconhece que você é um ser humano separado, sentado bem na sua frente. Então, como é a negligência maligna na prática? É literalmente não dar a mínima atenção a outro ser humano. Ignorar suas emoções, suas necessidades, seus desejos, mesmo quando a pessoa está ali, tentando se expressar. A negligência maligna parece uma negação deliberada da sua existência ou, no mínimo, um desinteresse absoluto, desdenhoso e cheio de desprezo por qualquer coisa relacionada a você. É o narcisista sempre colocando suas próprias necessidades em primeiro lugar, mesmo quando você está claramente em necessidade. Por exemplo, você está com fome, mas ele exige que você espere até que ele sinta fome. Você está muito doente, mas ele faz um drama sobre o seu próprio resfriado leve. É levar a família para um destino de férias focado em golfe, mesmo que ninguém mais jogue, e passar todo o tempo jogando sozinho, sem dedicar um minuto à família. A negligência maligna é o tratamento de silêncio quando não conseguem o que querem. É se tornar taciturno, dar respostas monossilábicas. É reter informações importantes que seriam cruciais para você saber. Por exemplo, um membro da família narcisista, que centraliza todas as informações, não te avisa que um avô querido ficou gravemente doente. Ou um colega narcisista que não informa os outros sobre um prazo importante no trabalho. É quando você está passando por um momento difícil, que eles sabem, e não fazem o menor esforço para perguntar como você está, oferecer ajuda ou simplesmente estar presente. E isso se torna particularmente maligno se você sempre esteve lá por eles. Há algo que parece intencional, deliberado, na negligência maligna. É mais do que apenas estar ocupado demais. Há uma sensação de que eles estão te dizendo, você não merece ser visto, você não importa ou, no extremo, você não existe, a menos que eu precise que você exista. É aquela sensação horrível de que você só é notado quando é conveniente para eles, quando precisam de algo ou quando querem descontar a raiva em você. Na negligência benigna, o que vemos é um distanciamento gradual, um deslize. Na negligência maligna, não. Ela parece intencional. Uma pessoa se afasta e não está presente porque está com raiva de algo que não saiu do seu jeito. A negligência maligna está na mesma categoria da punição, não do esquecimento. A melhor analogia é esta: na negligência benigna, uma pessoa esquece de colocar comida suficiente no seu prato. Na negligência maligna, ela não apenas não te dá comida, mas come a própria comida na sua frente e ainda te diz que você tem comida ali e pergunta do que você está reclamando. A negligência é uma das formas mais difíceis de abuso para se identificar. Se alguém te bate, te empurra ou grita com você, é claro. Mas a negligência é a ausência de algo. É uma subtração. E por isso, muitas vezes nem a vemos como abuso. E aqui está a grande diferença: se você aponta a negligência a alguém que a pratica de forma benigna, essa pessoa geralmente pedirá desculpas, assumirá a responsabilidade e tentará fazer melhor. Na negligência maligna, eles não apenas não assumem a responsabilidade, como te chamam de louco, carente, exigente demais. Eles usam gaslighting. E aí, não há caminho a seguir. Ou você tolera a negligência, ou é manipulado e invalidado. É escolher o seu veneno. Repito, a negligência benigna também é ruim. Não estou dizendo que é boa. Ela ainda pode ser o fim de um relacionamento. Mas a negligência maligna é destrutiva. Ela é ativamente prejudicial e, muitas vezes, passa despercebida como uma forma grave de abuso. Não se trata de não regar a planta. Trata-se de pegar a planta e jogá-la fora do vaso. Agora, reflita sobre isso. O que te afeta mais? A indiferença de uma pessoa narcisista, seu retraimento e sua recusa em se comunicar, ou o seu foco excessivo e sua raiva direcionada a você? Se você já saiu de um relacionamento assim,
pode ser grato pela indiferença deles agora. Mas se você está dentro, ou se lembra de como era, talvez recorde que o distanciamento, o tratamento de silêncio e a indiferença tinham um poder igual, ou até maior, do que a raiva explícita. A forma como isso nos afeta depende da nossa história pessoal, dos nossos estilos de apego. A indiferença e o desligamento dos narcisistas, como o tratamento de silêncio, podem ativar um profundo medo de abandono. O retraimento, a recusa em dar afeto ou atenção, eram as formas como eles te puniam quando não conseguiam o que queriam ou como comunicavam desaprovação. Não havia como alcançá-los. Para quem cresceu com pais que agiam assim, você foi treinado a ceder, a dizer o que eles queriam, só para fazê-los falar novamente. Com o tempo, o doutrinamento se completa. Você aprende a não sair da linha para evitar o desconforto e o abandono. Agora, contraste isso com alguém que está furioso com você. Gritando, berrando, agitado. Você se pergunta se os vizinhos podem ouvir. Mesmo sem violência física, essa raiva barulhenta pode ter um efeito semelhante. Você cede a qualquer coisa só para fazê-los parar de gritar. Com o tempo, você também aprende a não sair da linha para evitar a fúria e o medo. A raiva é uma dinâmica central em relacionamentos narcisistas, porque muitas coisas os deixam com raiva. E muitas vezes, não tem nada a ver com você. Pode ser algo que aconteceu no trabalho ou no trânsito. Mas eles deslocam essa raiva para você. Se você cresceu com um pai ou mãe narcisista, sabe que a casa era regida pela antecipação e prevenção da raiva deles. No entanto, somos afetados de maneiras diferentes. Algumas pessoas sentem que a raiva explícita, pelo menos, significa que o narcisista está interagindo com elas, que reconhece sua existência. Em contraste, o silêncio e a indiferença fazem com que se sintam invisíveis, como se não existissem, e isso pode ser pior. A questão se torna existencial, não é? O grito, ao menos, reconhece a sua presença? A raiva explícita, embora aterrorizante, pode nos dar a sensação de que importamos o suficiente para sermos alvos de gritos. Já o silêncio e o retraimento dão a sensação de viver com uma mola comprimida, pronta para saltar a qualquer momento. Quando eles gritam, eles colocam para fora. Isso alivia a tensão deles, não a sua. O episódio de fúria tem um começo e um fim. E pode até haver um reset depois. Narcisistas frequentemente usam seus ataques de raiva para se autorregular. Eles explodem, se sentem melhor e agem como se nada tivesse acontecido. Podem até ficar mais gentis por um tempo, criando uma associação doentia de que depois da tempestade, as coisas melhoram. O silêncio não tem esse efeito. É uma tensão prolongada. Muitos sobreviventes dizem que, embora odiassem a raiva expressa, ela tinha um começo e um fim. O silêncio criava uma tensão que durava muito mais tempo. Outros dizem o oposto, que a fúria era aterrorizante e que o silêncio, embora horrível, não era tão paralisante. São diferentes tipos de veneno, e nossas histórias determinam como cada um nos afeta. A verdade é que na maioria dos relacionamentos narcisistas, infelizmente, você experimenta ambos. A indiferença e os ataques de fúria. O retraimento e os gritos. Então, não se trata de escolher. Trata-se de reconhecer os padrões. O resultado final, tristemente, é que eles quase sempre conseguem o que querem, enquanto nós somos moldados a responder da maneira que eles desejam, perdendo lentamente a nós mesmos. Agora vamos falar sobre o ciclo vicioso, especificamente sobre o descarte. O ciclo narcisista geralmente segue as fases de idealização, desvalorização, descarte, muitas vezes, o poverem, a tentativa de te sugar de volta. Após a fase intensa do love bombing, quando o narcisista te garante como fonte de suprimento, começa a fase de desvalorização.
O gaslighting, a manipulação e as críticas se tornam mais frequentes. Você se pergunta, o que eu fiz de errado? A fase de descarte, no entanto, é onde as coisas ficam mais complicadas. Descarte não significa necessariamente que eles terminaram com você. Significa que eles demonstram quase nenhum interesse, estão completamente desconectados, exceto para ter suas necessidades atendidas. Eles podem se afastar, te dar o tratamento de silêncio, te trair ou se substituir por outras atividades, como trabalho excessivo. E o que é o descarte final? Bem, em um nível, você nunca saberá até que um de vocês morra. Mas o descarte final geralmente acontece quando o narcisista encontra uma nova fonte de suprimento tão boa, tão completa, que ele se move para um universo totalmente novo. Imagine que ele entra em um novo círculo social, um novo armazém de suprimento em potencial. Ele provavelmente não voltará para a fonte antiga porque encontrou um campo totalmente novo para explorar. No entanto, o narcisista guarda as pessoas em uma espécie de armário mental. Quando precisam de suprimento, podem enviar uma mensagem no meio da noite. Ei, estava pensando em você. Você precisa ser muito bom em apagar, bloquear e não engajar. Mas por mais difícil que o descarte final pareça, ele pode ser um dos maiores presentes na vida de alguém que tenta sobreviver a um relacionamento narcisista. E a melhor parte é que o verdadeiro descarte final pode vir de um lugar muito mais saudável. Ele acontece quando você constrói sua vida a tal ponto que nada tóxico pode entrar. Pode ser quando você encontra um amor saudável e constrói uma vida com essa pessoa. Pode ser quando você se dedica a atividades com propósito que preenchem tanto o seu coração que nada pode te distrair. O verdadeiro descarte final, de certa forma, está em seu poder. Acontece quando você se torna inoverable, ou seja, impossível de ser sugado de volta. E a melhor maneira para isso acontecer é se tornando plenamente você mesmo, no amor, no propósito, no significado e na forma como você passa o seu tempo. Nesse ponto, ele se torna o descarte final. Não porque o narcisista decidiu te descartar, mas porque não há mais nenhuma maneira de eles entrarem na sua vida de forma tóxica ou prejudicial. Guarde isso como uma história de esperança.